A gente gravou com uma vereadora trans lá de Berlândia, que era a vereadora Gilvan, e ela contou uma história pra gente, assim, que foi impactante Cara, demais. foi bem no começo. Qual é o nome dela foi hoje? bem marcante. Ela é mulher pra trans? gente. Gilvan, vereadora Gilvan. Eu Mas acho que ela não... ela mantém o nome de Gilvan. Mantém o nome como, Gilvan, certo, sim. como a Cato mantém, por exemplo. E ela sofreu uma agressão, assim, física, quase mataram ela, Ela ficou em até coma. hoje tem um rosto bem quebrou marcado, a- sabe? Marcas bem... Você chegou a ter alguma agressão física com 16 anos na Bahia? Não, assim? a minha primeira agressão, a minha primeira violência, que essa talvez é a que mais profunda, a que marca a gente mais profundamente, que é o insulto, né? A primeira vez que você ouve um insulto, eu tinha 6 anos, e a primeira vez que eu levei um soco, uma violência física, eu tinha 12 anos. Essa violência, né, a homofobia, ela é uma estrutura, né? Assim como o racismo é uma estrutura, e aí eu estou me referindo ao estruturalismo francês, né, essa noção de estrutura, a língua como uma grande estrutura. O racismo, ele é uma estrutura, e por isso uma pessoa pode praticar racismo sem se dar conta de que está sendo racista. A homofobia também é uma estrutura, portanto, ela é social, ela é institucional, e ela opera de fora para dentro e de dentro para fora. Então, o insulto, ele cumpre essa função, que é envergonhar você do que você é. Então, quando você ouve, quando criança, o primeiro insulto, você nem sabe direito o que é, mas você sabe que não deve ser aquilo. E isso marca profundamente nossas subjetividades. Nós aprendemos primeiro a mentir, né? Os gays, as lésbicas e as pessoas trans aprendem primeiro a mentir para os pais, a mentir sobre si, a performar de uma maneira para você ser amado, para você não ser vítima de violência. Ser julgado, né? E aí nós somos empurrados pro armário. Isso é que é o armário. É quando todo o conjunto de violências obriga você a silenciar sobre você, a mentir sobre você, a viver uma vida que não é a vida que você quer viver. O armário dura muito tempo. Mesmo quando você sai do armário, o armário muitas vezes está em você. Você fica lembrando, assim, dessa época que você escondia isso? Não só essas lembranças, como situações práticas, por exemplo, né? Eu pego um Uber e eu ouço o cara dizer uma barbaridade contra os gays. Isso me obriga, naquele exato momento, a tomar uma postura Ainda que hoje, assim, de falar para aquele cara que não diga isso. Então, exige da gente o tempo inteiro essa militância, essa postura. E isso é horrível, entendeu? Fora os traumas todos, né? Você fica cansado de ter que ficar militando O tempo todo. inteiro. E você não tem outra alternativa. E Porque é a única opção. Você tem que fazer algo tem naquele que fazer momento. algo, porque ele tá falando de você, né? Quando ele tá falando, ele passa por você tá dentro do carro, ele passa por um casal de gays e ele diz assim, se eu tivesse uma arma agora. Ele tá falando de você, você tá Caralho, dentro do velho. carro dele. Então como é que você... aí você não pode ter a covardia de ficar calado. Você tem, aí naquela hora você tem que dizer, para o carro. Aí ele vai dizer, mas por que vai parar o carro? Porque eu sou gay. Você acabou de dizer que daria um tiro em 2 pessoas que estão na rua. Ah, não, mas não é bem assim. Eu tô falando dessas pessoas que estão aí se beijando na frente das crianças. Eu falo, sim, mas você fala isso de casais héteros? Quando você vê um casal hétero se beijando numa novela das 6, você tem vontade de dar um tiro naquele casal? Não. Então por que você tem vontade de dar um tiro no casal gay? Então o armário, ele fica nas nossas vidas por muito tempo. Ele fica até o fim das nossas vidas. E a homofobia, ela se internaliza. Os gays e as lésbicas desenvolvem um ódio de si, assim como os judeus, o auto-ódio dos judeus. Tem a ver com isso, com uma identidade que é difamada publicamente. Você vive um estágio de vergonha sobre o que você é. E por isso existe um movimento de orgulho. Não é por acaso que a gente chama de parada do orgulho LGBT. Porque a gente faz um exercício da passagem da vergonha para o orgulho. De você ouvir viado e você dizer alto lá. Seu viado. Senhor viado. Você se apropriar do insulto com orgulho.
Esse é um trabalho de si sobre si mesmo, individual e um trabalho coletivo, porque ao mesmo tempo a violência nos transforma numa comunidade. Nós somos uma comunidade dispersa, construída pela experiência da violência. Os gays são muito diferentes uns dos outros. Eu não tenho nada a ver com Eduardo Leite, por exemplo. Mas Eduardo Leite seguramente viveu em algum momento da vida dele homofobia. Só que ele internalizou de tal maneira que ele busca esconder a homossexualidade dele. Ele só disse que era gay para fins eleitoreiros durante a campanha de 2022. Até então ele escondia a homossexualidade dele. E por que ele escondia a homossexualidade dele? Porque ele tinha vergonha da homossexualidade dele. Embora ele fosse casado com um cara, ele tinha vergonha da homossexualidade dele. Ele não dizia publicamente, ao contrário de mim, que sou orgulhoso da minha homossexualidade, ele dizia publicamente que eu sou gay. Então, os héteros, de uma maneira geral, aceitam um tipo de gay que é Eduardo Leite. Da mesma maneira que os salões alemães aceitavam os judeus que negavam a sua judeidade. Uhum. Entendeu? Tem um texto maravilhoso de Sartre, A Questão Judaica, em que Sartre aborda essa encruzilhada em que os judeus se encontravam e se encontram ainda, porque tem judeus com muito alto ódio, muita vergonha, né, de si, sim, escondem a judeidade. Isso serve para nós, para nossa comunidade. Tem muitos gays ainda no armário, tem muitos gays que acham que é um elogio quando alguém diz para eles, olha, você nem parece. Eu quero parecer. Eu não quero que alguém diga para mim que eu não pareço. Agora você me bugou, qual que é a aparência? Não, mas quando se alguém me confunde com um hétero, e para muitos gays isso é um valor. Não, mas não existe diferença. Tipo assim, não tem uma... Física. Não tem como saber. Não existe diferença física, mas existe uma performance. Ah, não tem também. Tem gays que são mais afeminados. Não tem, mas tem uns gays que são... Fala igual eu, mais grosso que o cabeleira. Bom, então esses aí são os elogiados, esses são os aceitos, esses, os que não dão pinta, os que não estão com unhas pintadas, os que não aparecem com plumas. Mas você entende? Não tem uma característica. Pra mim não tem, mas pra sociedade tem. Então assim, essa estratificação, ela existe da mesma maneira que existe com as lésbicas mais masculinas. Pergunte a um homem hétero se ele quer uma fantasia de transar com duas mulheres desde que uma seja masculina, um sapatão. Ele não quer. Ele quer as duas femininíssimas. Será? Como será, Rodrigo? Por favor. Eu acho. A gente tá falando. Isso. A gente tá falando de uma fantasia comum, a maioria dos homens que quer transar com duas mulheres femininas, quer botar as duas pra se beijar. Na verdade é isso. O homem hétero, ele quer isso. Com aquela característica total feminina. Então, ele aceita a lesbianidade desde que essas duas mulheres sejam femininas. Agora, se botar uma sapatão no meio, ele não vai gostar. Então, isso é homofobia. E essa homofobia, ela tá internalizada. É um trabalho, como eu disse para vocês, é um trabalho de si sobre si mesmo, que muitas vezes não é bem realizado. E por isso surge o gay de direita, surge o negro de direita, que são... A Toni Morrison ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, escritora afro-americana, maravilhosa. Ela tem um texto muito lindo e curto sobre o fascismo. Ela diz que o fascismo não teria tanto sucesso se ele não conseguisse recrutar dentre as suas vítimas aqueles dispostos a passar pano pro fascismo. Então, a extrema-direita adora ter um negro, como Fernando Holliday, por exemplo, que ataca os direitos dos negros, porque a extrema-direita diz, olha, nós não somos racistas, nós temos o nosso negro. Inclusive, teremos um debate do Fernando Holliday com Jones Manuel aqui no Três Irmãos. É mesmo? Esse debate vai acontecer. Nossa, Jones Manuel é o historiador. Exato. Pernambucano. Isso. Ele vai Jones descer Manuel. bem baixo, hein? Que coragem dele. O Jones faz loucuras, quer né? Ele vem fazendo um trabalho legal, assim. Eu não tô falando do trabalho dele, tô dizendo que ele vai descer baixo ao debater com o Fernando Holliday. Assim, é uma coisa que o Janones faz também, né? Descer na merda pra pegar as armas. Eu não faço isso.